Oi pessoal, tudo bem? Então, vamos estar começando mais uma aula de genética, né? Agora falando sobre segunda lei de Mendel. Eu tinha gravado um vídeo para vocês, mas eu não sei o que aconteceu no final, ficou sem som. Então, tô improvisando aqui pelo celular, só para vocês não fiquem sem, tá? Mas talvez fique ruim para vocês lerem. Então, eu vou mandar o PDF, né, da aula, como eu sempre mando, e eu aconselho que vocês assistam o vídeo acompanhando pelo PDF, tá? Nessa aula, então, a gente vai estar falando sobre a segunda lei, é uma aula bem tranquila. A partir de agora, vocês verão que as aulas genéticas elas vão ser mais curtas, né? Os vídeos vão ser mais curtos, porque é um assunto que a gente tem que trabalhar muito mais exercícios do que conteúdo em si, tá? E aí, ó, a gente vai começar falando sobre essa segunda lei de Mendel, né? E ela também pode ser chamada de hibridismo, né? Ou lei da segregação independente. Essa relação, nessa lei, a gente vai estar falando de mais de um caráter. Lembrando que na primeira lei de Mendel, Mendel abordou uma característica, né? Então Mendel abordou a cor da ervilha, ou a forma dessa ervilha, ou a textura dela. Então a gente estava falando de um caráter que foi observado, né? E como esse caráter pode ser passado nas gerações. Quando a gente fala da segunda lei, né, ela pode ser chamada de hibridismo, porque a gente está falando de mais de um caráter. Então a gente não está falando só de um cromossomo, de um par de cromossomos. Então a gente pode estar falando de dois pares ou até mais pares de cromossomos ali, tá bom? E o que vai dizer essa segunda lei? Ela diz que cada caráter segrega-se independente. Cada caráter ele vai segregar independentemente de outro, né? Então cada característica ela pode segregar independente de outra característica, né? Então o fator responsável por uma característica ele vai se segregar independente do fator responsável por outra característica. O que significa isso? Novamente, eu vou explicar do mesmo jeito que eu fiz na aula da primeira lei e depois volto aqui nesse slide para a gente poder entender o que Mendel diz quando ele escreve isso na sua segunda lei, tá? E aí, como eu falei com vocês, na primeira lei, Mendel observa uma característica. Então, ele observa as características da ervilha separadamente. Agora, Mendel está pensando no seguinte, olha só, eu observei cor, né, da semente e observei textura. Só que assim, eu estou observando separado, mas são características que estão ali juntas, né? Então, uma ervilha verde, ela pode ser rugosa, da mesma forma que uma ervilha verde pode ser lisa, né? Então, são características que são estudadas juntas. Então é isso que Mendel vai fazer. Ele vai separar e comparar essas diferentes características tratando de alelos diferentes, né? Então, como vocês já tinham visto antes, que a gente já tinha falado, né? Ele definiu com o experimento dele que o amarelo seria o dominante e o verde recessivo. Da mesma forma que o liso é dominante e o rugoso é o recessivo, né? Então, pensando nisso, ele pensa nas possibilidades dela ser amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa, e aí tem uma quantidade muito maior, né, de possibilidades ali, quando você observa que tem muito mais características sendo analisadas, tá bom? E justamente são esses fatores que ele vai estar observando, né? Ele vai estar observando ali quais fatores podem estar sendo passados e podem estar sendo representados ali, tá? Então, o slide está explicando mesmo como que ele dividiu, né, aquelas proporções genotípicas e fenotípicas que ele analisou. E aí, quando a gente fala, novamente voltando para cá, né, que o fator responsável por uma característica, ele segrega assim, independentemente do fator responsável por outra característica, é justamente isso. É que, amarelo é dominante e liso também, verde é recessivo e rugoso também. Não significa o fato de verde ser recessivo, o fato dela ser recessiva para a cor, que ela também vai ser recessiva para textura, entende? Então é justamente isso. O fator responsável por um caráter, por uma característica de cor, ele vai se segregar independente do fator responsável pela característica textura, tá? E aí, quando ele fala da determinação de gametas, ele fala justamente isso, né? Você pode ter um fator ali, o fator A, que pode, sei lá, representar a cor verde, por exemplo, que ele pode ir tanto para o liso quanto para o rugoso, e assim sucessivamente, tá? Então, as possibilidades de gametas que ele tem ali são muito maiores, né, do que na primeira lei, que ele falava, vai ser azão, 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 azinho ou azinho, azinho. Então, você tem que considerar que você tem mais alelos ali, tá?
E qual é a relação disso com a meiose? É uma relação total, né? Tem tudo a ver com meiose quando a gente para pensar. Porque a meiose vai ser a formação de gametas, né? Então a possibilidade de gametas que você vai formar ali é muito maior. Só vocês acompanharem o esquema. Fica difícil para mostrar aqui para vocês, mas só vocês acompanharem. Então você tem, por exemplo, vou pensar em heterozigose. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, certo? Então você tem possibilidade do gameta ser formado com Azão, Bzão ou Azão, Bzinho. Da mesma forma que tem possibilidade de ser Azinho, Azinho, Bzão ou Azinho, Bzinho. Então, o que mostra nesse esquema, né, nesse estudo de Mendel, trazendo para a parte da citologia, é isso, que essa segregação ela é independente, né, e os gametas eles podem ter esses alelos diferentes ali, tá? E outra coisa importante, essa segunda lei ela diz basicamente isso, né, ela vai mostrar pra gente que existem muito mais fatores, né. O que é mais importante dela são as variações, que são muito extensas. Como que essa lei ela complica? Ela complica quando a gente chega em variáveis muito maiores. Então, se você pensar, cor de pele. Qual é a cor da nossa pele? Existem muitos fenótipos de cor de pele, né? Existem peles muito escuras, então existem pessoas pretas, mas pessoas que são pretas mais retintas, ou pessoas que são pretas menos retintas. Então aí é um espectro, né? É uma quantidade absurda de fenótipos sendo gerados ali, concordam? Então, quando a gente chega nesse caso, né, que é um caso que Mendel não aborda, que é o caso de herança quantitativa poligênica, por exemplo, complica mais. Agora, falando de Mendel em si, vai ser essa característica, né, da distribuição desses fatores e pensar que além de 2, você pode ter mais, né? Pode ter 3, pode ter 4. Então, além do dihibridismo, a gente também tem o tri e o polihibridismo, né? Que é quando você tem 3 características, 3 fatores considerados ali, ou 4, né, se for polihibridismo, ou mais até, tá bom? E como que você vai montar um quadro disso, né? Nesse caso, a gente recomenda fazer mesmo por distributiva, quando vocês pegarem uma questão de segunda lei. Porque se você montar o quadro de Pinet, olha a quantidade de variáveis que você tem ali, né? É um absurdo. Eu mostrei esse quadro para vocês verem, né? Os tipos de fenótipos que a gente tem, os tipos de representações que a gente pode ter ali, mas é uma quantidade muito grande, né? E isso por quê? Porque você tem muitas opções. Então, se você pensar que você tem Azão, Azão, Bzão, Bzão, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, enfim, todas essas possibilidades. E se você pensar, a infinidade de gametas, né, eles podem ser, infinidade não, mas a quantidade de gametas eles podem ser muito maiores do que quando você fala de uma característica só. Isso eu tô falando só de 2 fatores, né? Se pensar em mais, pode ser muito maior ainda, tá? Então, isso atribui muito, faz muita relação com a variabilidade genética que a gente conversou, né? Que a gente vem conversando. Então, como que a formação de gametas está relacionada à variabilidade genética? Também por isso, né? Porque você tem diferentes alelos ali. Por que a gente para pensar e, sei lá, você pode ter... Por exemplo, eu sou muito mais retinto que meus pais. E isso por quê? Porque provavelmente todos nós somos mais dominantes, né, do que recessivo. Recessivo é cor mais clara, mas eu provavelmente sou mais dominante do que eles. Então, se pensar que tem alelos A, B, C e D para geração de cor de pele, eu posso ser Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão e Dzão, Dzão. Entende? Então, a quantidade e diversidade acaba sendo muito maior nesse caso. Além da segunda lei, existem outros mecanismos, né? Variações dessa lei, né? Que seriam esses outros mecanismos de herança que a gente chama, que são variações da segunda lei de Mendel. Na apostila, ela vem trazendo, nessa apostila 5, 2 dessas variações, né? Que é a pleiotropia e interação gênica, e as outras 2 variações vêm na 6. Então, eu vou falar dessas 2 da apostila 5 hoje, e quando a gente for para a apostila 6, eu vou falar das outras variações, tá bom? Então, eu vou começar pela pleiotropia. Tá? O que é a pleiotropia? Então, muita atenção que o pessoal confunde muito e pleiotropia cai muito no Enem. Pleiotropia é quando você tem um gene e esse mesmo gene é responsável por diferentes fenótipos, tá? Então, aí eu estou dando um exemplo da planta mesmo, da ervilha que o Mendel estudou. Se vocês olharem bem, essa folha dela é verde, mas ela pode ter uma estrutura ali do foliar meio roxa. Só se vocês olharem bem vai dar para ver. Não vou passar a mão aqui para não ficar ruim de visualizar. Mas isso acontece por quê?
Esse gene, ele pode expressar tanto cor verde quanto cor roxa. Então, o mesmo gene pode expressar diferentes tipos de fenótipos. Isso é pleiotropia. A gente vê muito isso em uma doença que eu já comentei com vocês, que é a fenilcetonúria. A fenilcetonúria, ela é um exemplo, né, de variação da lei de Mendel. A gente chegou a citar na primeira lei também para mostrar como um tipo de herança, né? E nesse caso, essa doença ocorre quando há uma inibição, né, da enzima que converte fenilalanina em tiroxina, né, ou tirosina. Entende? E essa fenilalanina, quando ela é convertida em tirosina, ela gera diferentes fenótipos. Entende? Então, por isso está relacionado à pleiotropia. O que acontece? Quando o indivíduo tem fenilcetonúria, ele não consegue ativar essa enzima que converte fenilalanina em tirosina. Então, ele não consegue, basicamente, digerir essa fenilalanina. A fenilalanina é um aminoácido essencial, como vocês conhecem, né? E a gente precisa obtê-lo da alimentação. Ele é muito importante para vários processos. Só que a gente não consegue, pessoas que têm fenilcetonúria, não conseguem fazer com que, não conseguem absorver esse aminoácido, basicamente. Não conseguem digerir esse aminoácido, né? Fazê-lo converter a tirosina e gerar os compostos intermediários. Então pode gerar muitos problemas, né? Então essas pessoas, elas para se prevenir, elas têm que evitar alimentos que têm fenilalanina, o que prejudica o organismo, porque esse aminoácido ele é importante para diversos processos no corpo, tá? Mas basicamente tem uma relação aí, uma importância aí, que se o indivíduo que tem fenilcetonúria se alimenta de fenilalanina, ele não vai conseguir absorver, não vai conseguir digerir. Então o que vai acontecer provavelmente? Ele vai acumular aquilo vai passar lá, né, pelo néfron, que vocês sabem que é um tubo pequeno, como vocês viram lá com a Nath, certo? E aí ele pode liberar aquilo demasiadamente na urina, podendo até afetar e lesionar ali o rim dele, né? O néfron e os túbulos que contém ali no néfron. Então, a pessoa que tem fenilcetonúria não pode se alimentar de alimentos que contêm fenilalanina. Mas como que eu vou saber, né, se eu tenho fenilcetonúria ou não? Geralmente, quando o recém-nascido ele faz vários testes, né? Um desses testes é o teste do pezinho. O teste do pezinho é para identificar possíveis alergias e resistências imunológicas que o indivíduo tenha. Uma dessas é a fenilcetonúria. Então, o teste do pezinho ele serve para identificar também se o indivíduo ali tem ou não tem fenilcetonúria, tá bom? E a outra variação que eu quero falar com vocês é a interação gênica. O que é interação gênica? Então, lembra que eu falei com vocês que na segunda lei, Mendel está considerando não só um fator, mas sim mais de um fator. Então, não está considerando só um par de cromossomos, e sim mais de um. Então, vamos pensar no dihibridismo, né, que são 2 pares de cromossomos ali. A interação gênica é quando uma porção desse par de cromossomo interage com esse outro par de cromossomo, entende? Então, é quando esses pares de cromossomos que são responsáveis por características distintas interagem. Então, geralmente, o braço P, né, que é esse braço superior desse par, interage com o braço Q, que é o braço inferior desse. Entendeu? Então, a interação gênica, ela é importante para diversas variações que a gente tem no nosso cotidiano, né, na expressão de diversas raças, entre aspas, de animais e diversas colorações e apresentações e fenótipos diferentes mesmo, tá? Então, a gente pode dividir essa interação gênica em interação gênica epistática e interação gênica não epistática, tá? Então, vou falar primeiro da interação gênica não epistática. Então, a gente tem essa interação gênica não epistática, que é quando ocorre uma interação entre esses diferentes, né, pares de cromossomos ali, ok? Mas não vai ocorrer interferência de um com o outro. Eles vão interagir, mas um não vai interferir na expressão do outro. Então, vocês podem olhar aqui, né? Eu vou olhar aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Esse primeiro exemplo é a herança das cristas dos galinhaços, né? Crista seria essa parte aqui de baixo das galinhas, como vocês podem ver, tá? Então, olha só. Ali está a explicação, mas só para vocês verem. Esse caráter determinado ervilha, ele vai ser representado quando você tiver o alelo exão. Então, são 2 alelos, basicamente, responsáveis pela característica dessa crista. A gente tem o R e o E, tá? Então, quando que ele vai ter essa característica ervilha? Quando tiver exão. Então, se tiver Rzinho, Rzinho, exão, por exemplo, ou Rzinho, Rzinho, exão, exão, ou exão, exinho, vai ter
a crista vai ser nesse formato que a gente chama de ervilha, tá? Tem esse outro formato que se chama rosa, né? Porque parece uma rosa, de acordo com eles, não vejo muito isso. Mas ela vai ser, esse rosa vai ser quando tiver o Rzão. Então, ervilha, Ezão, e o rosa é Rzão. Então, se tiver Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho. Ou Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Isso vai ser esse caráter aqui, que é o rosa, tá? Quando tiver tanto Rzão quanto Ezão, quando tiver dominância nos dois casos, vai ter um outro caráter que é chamado de nós, tá? Esse caráter nós, ele vai ser gerado, então, quando tiver dominância tanto em um par quanto em outro par, tá? E quando tudo for recessivo, vai ser essa crista simples, tá bom? Então, isso é um exemplo de interação gênica, que cai muito no vestibular, inclusive. Um outro exemplo é a cor do pimentão, né? Que vocês já devem ter ouvido falar também. Então a gente tem pimentão amarelo, tem pimentão vermelho, tem pimentão verde, e tem alelos ali que vão interferir na expressão desse fenótipo, dessa característica cor do pimentão. Então, por exemplo, o alelo Rzão, né, determina a produção de pigmento vermelho, por exemplo, tá? Enquanto o Rzinho, ele não produz pigmento, tá bom? E o alelo Czão, ele vai provocar a decomposição da clorofila, enquanto o Czinho, ele permite, né, a sua expressão. Então, cada um desses caracteres podem gerar cores diferentes no pimentão. É um exemplo de interação gênica não epistática. Um não vai interferir na ação do outro, mas eles vão estar interagindo. Além disso, desse tipo de interação, existe a epistasia, né, que é muito conhecida, o RG adora, né? De 2010 para cá, caíram 3 questões, 3 vezes epistasia, inclusive no meu vestibular caiu, né? Então, a interação gênica epistática, ou epistasia, ela é um exemplo de interação que vai estar ocorrendo entre esses... Mesma coisa na interação gênica, então vai estar ocorrendo entre esses dois pares ali de cromossomos, né? Então, você tem esse cromossomo responsável por esse fator e esse também, e esse que é responsável pelo outro fator, eles vão interagir. A diferença é que um vai estar interferindo na expressão do outro, então por isso que é epistática. Então você tem um alelo, né, que vai ser chamado de epistático, que é o que vai estar inibindo o outro, e o alelo que é chamado de hipostático, que sofre a ação, tá? Então o alelo epistático, ele inibe um outro alelo, e o hipostático é o que sofre a ação. Então aqui nesse esquema vocês conseguem ver a diferença do caso de dominância para o caso de epistasia, tá? E aí, quais exemplos de epistasia a gente tem? A gente tem exemplos de epistasia dominante, né? Nesse caso de epistasia dominante, a gente tem tanto epistasia dominante quanto epistasia recessiva, né? Existem 8 tipos diferentes de epistasia. Para o vestibular não precisa saber as 8, tá? Eu vou falar de 3 com vocês. A primeira é a dominante, tá? Nesse caso de epistasia dominante é quando o alelo dominante é o epistático, tá? Então, quem é o alelo que inibe é um dominante, é um alelo dominante. Então, a gente vê como esse exemplo no caso da cor do cavalo, tá? A cor do cavalo é um exemplo de epistasia dominante. Então, olha só. Você tem esses alelos epistáticos aqui, que são o dominante, e o hipostático, que é o que sofre. No caso do cavalo, o W, né, quando ele tá... O W, ele atua como epistático, né, ele inibe, certo? O Bzão, ele vai estar expressando a cor preta, certo? E o Bzinho a cor marrom. Então, quando você tem ali Wzão com Wzinho, mesmo que tenha Bzão ali, né, que o Bzão expressa a cor preta, o Wzão impede a expressão daquela cor. Então, mesmo que tenha Bzão, o Wzão é epistático. Então, ele pode inibir o Bzão, entendeu? Então, o Bzão não vai conseguir se expressar, então não vai ter cor preta. Vai ser o quê? Branco. Então, se tiver o Wzão, ele como epistático, ele vai estar inibindo a expressão do Bzão. Então, o cavalo vai ter cor branca. Agora, se tiver Wzinho, por exemplo, Wzinho, Bzão, é o Bzão que vai se expressar, tá bom? Então, esse Bzão, ele vai conseguir expressar e o cavalo vai ser preto. Agora, se tiver Wzinho, Bzinho, tudo recessivo, o Bzinho se expressa e aí o cavalo vai ser da cor marrom, tá bem? Então, tá aqui na tabela. Gente, estou falando mais rápido porque, como eu falei, eu estou improvisando aqui para ser mais direto. Mas só depois vocês lerem o slide que vocês vão ver que tá exatamente isso que eu falei, tá bom?
E aí, só para explicar, como que pode gerar, né, essa cor preta ou essa cor marrom? A cor preta, ela vai ser gerada quando você tem o Wzinho, né? Então, esse Wzinho, ele estimula a ativação desse composto intermediário, e esse intermediário permite a expressão do Bzão. Esse Bzão vai expressar a cor preta. Mesma coisa para gerar a cor marrom. O Wzinho estimula a ação, né, ativa a enzima, que estimula a ação desse composto intermediário, que vai induzir a formação que vai induzir a expressão do Bzinho. E aí o cavalo vai ser de cor marrom, tá? Porque aí não tem inibição, não tem o alelo epistático nesse caso, porque o Wzinho não é epistático. Mas se tiver o Wzão, que é o epistático, ele vai inibir essa enzima. Como ele inibe essa enzima, não forma um composto intermediário, então Bzão e Bzinho não conseguem se expressar. Dessa forma, não vai ter cor, né? O cavalo vai ser branco, tá? Então, esse é o exemplo de epistasia dominante. O maior exemplo é o que mais cai. Eu vou mandar depois outros exemplos para vocês, tá bom? Vocês vão ver que a gente vai fazendo muitas questões com outros exemplos. Tem muitos. Além dessa epistasia dominante, nós temos também a epistasia recessiva. O que é epistasia recessiva? É quando o alelo recessivo é o epistático, tá? Então, no caso da epistasia recessiva, ao invés do dominante ser epistático, o recessivo é o epistático e o outro alelo é o que sofre a ação, o hipostático. Então, um exemplo é a cor de labradores, tá? Então, aqui, se você vê a cor de labradores, você tem o Bzão, aqui é Bzão e é B e E, né? Ao invés de W e B. O Bzão estimula a cor preta, né? Expressa a cor preta. Bzinho, a cor marrom. E o E, ele impede a expressão dessas cores. Então, o labrador fica amarelo, tá? O E recessivo, Ezinho. Então, a gente diz que o Ezão permite a expressão de B e o Ezinho inibe a expressão de B, tá? Então, o Ezinho, né, o recessivo, ele é epistático, tá? Isso caiu no meu ano da UERJ. Então, aí tá mostrando para vocês o exemplo. Se você tiver Bzão ou Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, esse Ezinho não vai conseguir, né, atuar como epistático, porque ele está em heterozigose, certo? Então, é o Ezão que vai dominar ali. Então, o Ezão vai permitir que o Bzão se expresse. E aí, ele vai ter cor preta. Se a mesma coisa tiver Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho. O Ezão é o dominante, então ele que vai dominar ali, ele que vai se expressar. Então, ele vai permitir que o Bzinho se expresse e aí vai ter cor marrom. Agora, se tiver Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, mesmo que B seja dominante, o Ezinho está em homozigose, então ele atua como epistático. Ele vai inibir a cor do Bzão. Ele vai inibir a expressão, desculpa, do Bzão. Então, a cor vai ser amarela, do labrador, tá bem? Mesma coisa se for Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. O Ezinho atua como epistático, inibindo a expressão do B, e aí a cor vai ser também amarela, tá? Então, aí é uma epistasia recessiva. E, para fechar, o último tipo de epistasia, tem a epistasia recessiva duplicata, né? Que o caso dessa epistasia recessiva que eu dei para vocês do labrador é quando você tem dois, né? Como eu falei, de hibridismo, e um desses pares, ele atua como epistático. No caso da epistasia recessiva duplicata, é quando os dois têm, né? Algum alelo recessivo que vai atuar inibindo. Então, o exemplo é da surdez congênita, né? Então, a surdez congênita, ela vai ser representada pelos alelos D e E, tá? E quando você tiver Dzinho, Dzinho ou Ezinho, Ezinho, tá? Eles vão atuar inibindo ali a característica de audição, né? E aí você vai desenvolver surdez. Então, por exemplo, se tiver Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezinho, você vai ter surdez congênita, porque mesmo Ezão sendo dominante, o Dzinho em homozigose atua como epistático. A mesma coisa se tiver Dzão, Dzinho, Ezinho, Ezinho. Vai ter surdez congênita, porque esse Ezinho ali atua como epistático em homozigose, porque são recessivos, tá? Era isso que eu queria falar com vocês. Foi resumido mesmo, né? Espero que tenham entendido. Podem fazer as questões, vamos fazer muitas questões juntas. Podem fazer as questões desses dois capítulos, que são o 19 e 22. E qualquer dúvida tragam para mim na live, tá bom? Vou separar algumas questões da apostila, podem mandar para mim também, pra gente fazer juntos, tá? Tá quase acabando o nosso conteúdo, gente. A partir de agora é isso, são vídeos mais curtos e muito mais exercícios, tá bom? E exercitar para conhecer os exemplos, né? Que são muitos exemplos. Não adianta eu estar aqui, sei lá, 5 exemplos, porque
tem muitos, né? Muito mais do que isso. E a gente vai aprendendo fazendo as questões mesmo. Então, beijo grande e até o nosso encontro.